Carlos. E para terminar aqui com vocês, então, quero falar sobre essas opções. Quem sabe algum atleta do Atlético Paranaense em troca com o Wagner Leonardo? Eu não diria que uma troca um pelo outro, porque não compensaria. Acho que melhor para o Vitória ter esse atleta mais valorizado. Uma troca, por exemplo, 15 milhões de reais mais um jogador em definitivo, ou 20 milhões, algo nesse sentido. Primeiro aqui é um jogador que eu já falei deles aqui no canal, que é em relação ao Tomás Coelho. Ele tem 24 anos de idade, é um ponta esquerda, que foi comprado por um valor caríssimo, tá? Mais de 40 milhões de reais pelo Atlético Paranaense, quase 35, 40 milhões vindo do Atlético Tucumã lá em 2022, e que nesse ano não vive uma fase tão legal assim. Pode ser uma opção que, na minha opinião, o Vitória ainda vai contratar, que é um jogador de ponta esquerda ou ponta direita. Ele é argentino, tem 24 anos de idade. Nessa atual temporada ele até jogou muito, 14 partidas e 2 assistências. Só que, se você for analisar, a grande maioria delas saindo do banco de reservas, estão jogando ali 35, 40 minutos, e dos últimos 8 jogos que ele jogou, apenas 2 começou como titular. Para um jogador que teve todo esse investimento, o Atlético Paranaense não é de ficar, por exemplo, insistindo muito, né? Às vezes ele empresta o jogador para ter um potencial de se destacar para outro clube. Eu acho que pode ser uma alternativa interessante, seja por empréstimo ou em definitivo, até mesmo que não envolva essa negociação com o Wagner Leonardo, mas como teve esse nome vinculado do Atlético Paranaense, não podia deixar passar, né, sem citar o Tomás Coelho, que no Atlético Paranaense não tem números terríveis, se você for analisar. Ele chegou em 2022, jogou 47 jogos, 3 gols e 5 assistências, 8 participações em gols. Ano passado também teve 8 participações em gols, 2 gols apenas, mas deu 6 passes em 55 jogos, por um ponta reserva, até que tá ok, né? Mas bem longe do potencial que ele tinha. Inclusive foi muito bem no Atlético Paranaense, ou no Red Bull Bragantino, em 2021, onde ajudou o time a chegar até a decisão da Sul-Americana, que perdeu para o próprio Furacão. 57 jogos, 7 gols e 3 assistências. Como ele estava emprestado pelo Atlético Tucumã, acabou que o Atlético Paranaense levou a melhor e comprou ele naquela ocasião. Lembrando que ele é revelado pelo próprio Atlético Tucumã. Ele anteriormente já veio no Brasil, só jogou 20 jogos pelo clube, passou também na base do Sampdoria da Itália, e aqui no futebol brasileiro tem feito, né, bons jogos desde 2020. Você acha que pode ser uma boa alternativa para o Vitória ou não? Seja envolvendo essa negociação com o Wagner Leonardo ou não, tá? Ou, por exemplo, o Vitória procurar o Atlético Paranaense e falar, pô, será que não poderia ser um bom empréstimo, ele se destacar e quem sabe não ser vendido no final do ano? E lembrando, para o próprio Vitória que busca uma alternativa para esse setor de pontas para não desgastar tanto, né, o Oswaldo e o Castilho, uma temporada bem longa. Para terminar aqui com vocês, tem uma opção que eu acho interessante também, que é um atleta mais promissor, que eu diria, né, que é em relação ao ponta Julimar. Ele tem 23 anos de idade, ele que nesse ano pelo Furacão até jogou algumas partidas como titular, 15 partidas, 2 gols e 1 assistência. Vale lembrar que desses 15 jogos, 7 foram na condição titular, então mais que a metade, só que foi mais no início do ano. Depois que chegou, por exemplo, o Cuca e tudo mais, ele tem sido mais um reserva e um complemento de elenco para esse ano. Do mesmo forma que eu falei do Tomás Coelho, seja envolvendo uma negociação com o Wagner Leonardo ou não, ou uma negociação independente, um empréstimo ou uma compra em definitiva. 2 gols e 1 assistência, teve números parecidos pelo Atlético Paranaense em 2022, naquela ocasião 12 jogos, 2 gols e 2 passes, jogador que é revelado na base do Criciúma, chegou lá em 2020, ele que desde 2019, quando tinha apenas, naquela ocasião, né, tinha 19 para 20 anos, já foi muito bem, tinha 19 anos pelo Criciúma, 25 jogos naquela ocasião, chegou para a base do Furacão e ainda não teve uma sequência muito grande, né, jogando pelo vídeo. Bom, então eu vou deixar aqui essas matérias falando, né, valeu demais o portal Correio 24 Horas, tá aqui, ó, após título do Baianão, Fábio Mota projeta 5 novos reforços para a Série A, e ele falou algumas falas interessantes que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Ó. O Campeonato Brasileiro é outra pegada e é o campeonato mais difícil do mundo, né? Nem sempre quando a gente perde está tudo errado e nem sempre quando a gente ganha está tudo certo. A gente tem um planejamento de fazer mais 5 contratações, de reforçar essa equipe do Vitória para o Brasileiro, disse então em entrevista ao Correio, ainda no gramado da Fonte Nova. Ainda ele fala o seguinte, né? É evidente que a gente tem mais 6 para entrar, né? Que é em relação a reforços que vão voltar. Temos o Leonardo, o Luan Santos, Luiz Adriano, Giamota e Pablo, que são jogadores que não puderam jogar no Campeonato Baiano. Esses 5 jogadores já são reforços para o Brasileiro. E devemos trazer mais 5, afirmou então o Fábio Mota, e detalhou ainda essas posições buscadas, né? Falou bastante, ó, foi bom isso. Um lateral direito, porque a gente só tem um, que é o Zeca, e o Raul Cáceres vai fazer uma cirurgia segunda-feira, nessa última segunda, dia 8. A gente precisa de um lateral direito. Precisamos também de um zagueiro. Temos que ter pelo menos mais 2 zagueiros por posição. Um ponto de beirada, com certeza. E 1 ou 2, né? De beiradas e talvez um goleiro. Então, se você for pegar tudo, seria um lateral direito, 2 zagueiros, por exemplo, 2 beiradas e até um goleiro. 6.
mas pode ser que algumas posições não cheguem, seja só um ponto, por exemplo, e 6 contratações no total poderiam chegar no Vitória. Bastante coisa. Até um goleiro também achei bacana essa questão, que quem sabe eu não possa fazer um vídeo aqui focado só nisso, nessas opções para o gol e tudo mais. Enfim, será que tem boas opções? Quais nomes foram especulados recentemente, que eu vou comentar aqui no decorrer. E para terminar aqui o vídeo, a última opção seria um zagueiro barra lateral direito, quem sabe fazendo 2 em 1, né? Uma posição que é o Elibelton Palacios, colombiano do Cruzeiro, 30 anos de idade. Pode ser que o atleta não continue para esse ano, porque só jogou uma partida. Eu acho que faria sentido para todas as partes. Como eu torço para o Cruzeiro, eu acho que é um jogador que está um pouco queimado com a torcida e seria bom ele ter novos ares. Ano passado só jogou 10 vezes, chegou na reta final da Série A, jogou apenas 10 jogos, e olha que engraçado, né, que ele vinha sendo titular no Elche, jogando 2 anos seguidos, 2021-22 e a temporada 22-23 como titular do Elche no Campeonato Espanhol na primeira divisão. 25 partidas em um ano e no outro 29 jogos, um total no futebol espanhol, foram aí um pouco mais, somando tudo, né, um pouco mais então de 60 atuações, no Elche. Anteriormente isso passou também no Deportivo Cali da Colômbia, quando ele surgiu muito bem. Eu deixei aqui os números aí para vocês, lá em 2011 a 2014. Depois ainda passou também no futebol belga, no Clube Bruges, sem muito destaque. Jogou muito bem também no Atlético Nacional da Colômbia, 2018 a 2020. Naquela ocasião, mais de 115 jogos, e contribuiu inclusive com 11 assistências, porque ele jogava mais pelo lado direito. Então, ele pode fazer muito bem essas duas funções. Ou um zagueiro pelo lado direito, que é um dos alvos do Vitória, ou um lateral direito mesmo, pode jogar nessa função. Eu acho que poderia ser uma boa. O Cruzeiro não deve fazer muito esforço, é igual o Grêmio com o Bruno Vini, não tem dado muito espaço, e apenas uma atuação. Eu até fiquei surpreso com isso, número bem baixo nessa temporada, certamente de saída. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, mais um que eu quero falar aqui com vocês, que até meu irmão Guilherme já trouxe um vídeo aqui no canal falando, é o Rodrigo Caio, jogador que, se fosse para escolher entre o Rodrigo Caio ou o Moledo, ou entre os dois Rodrigos, né, eu preferiria o Rodrigo Moledo. Por quê? O Rodrigo Caio, apesar de ser 6 anos mais jovem, tem tido um problema físico, né, a questão física dele no joelho esquerdo tem sido muito crucial para até mesmo ele cogitar uma aposentadoria. Não é à toa que, por exemplo, ele tem nessa última temporada pelo Flamengo, teve apenas 13 jogos disputados, muito ruim. Na temporada de 2022, 12 partidas disputadas, então tem jogado com pouquíssima frequência pelo Flamengo. O último ano que ele jogou até que ok, né, foi 2021, 33 jogos, 2020, 32 partidas e 2019, 60 jogos. Então, se você for considerar uma temporada cheia com 50, 45 jogos, ele não faz desde 2019. 2018 já tinha jogado pouco, foi então 2016 com 46 jogos e 2019 com 60. Nos últimos 10 anos ele jogou apenas essas duas temporadas com mais de 40 jogos. É muito pouco mesmo. Um atleta que surgiu também, né, na categoria de base, até chegou à seleção, por exemplo, em 2018, 2019, e assim, tá livre no mercado depois de ter terminado seu contrato com o Flamengo e fisicamente parece estar ok, poderia jogar. Mas os seus representantes consideram essa sua aposentadoria porque não tem aparecido boas propostas. Um ano atrás ele era especulado no Grêmio e no Cruzeiro. Pelo que eu vi aqui, esses clubes não voltaram a procurar o jogador e ainda assim, né, poderia ficar complicada a grande questão, que era o seguinte: ele vai conseguir jogar, ou se ele vai ir para um clube vai conseguir jogar só 20 jogos no ano e acabar queimando, né, a sua carreira. Por isso ele pensa nessa sua aposentadoria com 30 anos de idade. Seria uma boa para o Vitória, Gustavo? Dependendo do contrato de produtividade, um contrato curto, poderia ser uma alternativa para um zagueiro pelo lado esquerdo, né? É claro, já tem, por exemplo, o Reinaldo, que é um reserva imediato do Wagner Leonardo. Não poderia, na minha opinião, não tem problema, né? Dois canhotos jogarem na posição, igual o Wagner Leonardo e o Reinaldo, ou o Rodrigo Caio. Mas acho que poderia ser uma alternativa, mas muito cuidado, né? Um contrato de produtividade, seja com o Rodrigo Moledo ou o Rodrigo Caio. Não daria, contrato 2 anos, 150 mil por mês, 300 mil, não, jamais. E deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre isso? Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer aqui embaixo nos comentários. Também se for analisar essa questão do Vitória, né, que abriu nessa última segunda-feira, dia 1º de abril, a janela de transferências e poderia então agora chegar aos jogadores. Vai ter um período aí, se não estiver enganado, de 2 semanas, né, para o time se preparar, trazer jogadores até as primeiras rodadas da Série A. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal sobre notícias do Vitória. Então tudo aqui aparecendo na tela junto com a playlist, com mais de 200 vídeos recentes. E nos vemos aí então numa próxima. Valeu, galera.